não podia deixar de começar pedindo ao Senhor graça, ousadia, né? E que desperte vocês, que a minha voz ela é muito mansa. Então, quando vocês estiverem começando a ficar com sono, vocês fiquem de pé aí no cantinho para não pescar. Senhor, nós estamos muito felizes de estar na Tua presença, Pai. Não há para nós alegria maior nesta terra. Contempla o nosso coração, Paizinho. Não há alegria maior para nós nessa terra do que nos deleitarmos na Tua presença. Senhor, não há lugar melhor do que o centro da Tua vontade. E ali nós somos plenos, cheios, felizes. Mesmo quando as coisas não andam do jeito que a gente imagina, do jeito que a gente quer. Mas sim do jeito que o Senhor já planejou. Porque o Senhor tem os planos traçados para nós e sabe o fim que nos faz feliz e que desejamos. Então o Senhor traça tudo que coaduna isso. Muito obrigada, Pai, por nos entender tão bem, por nos amar tanto. Muito obrigada por mandar o Seu Filho. Muito obrigada por podermos nos chegar ao Senhor e pedir perdão pelos nossos pecados. Muito obrigada por termos livre acesso, através do Santo dos Santos, diante do Senhor, todos os dias do ano. Muito obrigada. Que tenhamos sempre essa liberdade em Ti, no nosso país, de podermos Te cultuar livremente, de podermos falar do Teu amor, de podermos mostrar as maravilhas que o Senhor tem feito na nossa vida, na nossa família, na nossa história, de contar e viver milagres do Senhor. Prepara o coração dos Teus filhos, prepara o meu coração para a palavra do Senhor que vai ser ministrada essa noite. E nós sempre renderemos ao Senhor toda a honra, toda a glória, todo o louvor, pelos séculos dos séculos. Amém. Glória a Deus. Queridos, hoje eu queria falar com vocês sobre um assunto extremamente importante. Só tirar esse fio do caminho. Extremamente importante, que é o perdão. Mas antes de começar a falar sobre perdão, queria que vocês imaginassem, né? Imagine um dia em que toda uma nação, imagine a nossa nação, um dia do ano, em que toda a nossa nação parasse, nada funcionaria, né? As lojas fechadas, comércio totalmente fechado, as escolas, as repartições públicas, né? Só os hospitais funcionando, né? Porque seria saúde, né? Ou alguma repartição sobre a defesa, né? Policiais, apostos, mas fora isso, tudo parado. As rodoviárias silenciadas, os aviões todos estacionados, parados, aeroportos fechados. Imagina um dia em que todos da nação pudessem se prostrar diante do Senhor e clamar a Ele por misericórdia pela nação. Clamar a Ele por perdão. Clamar a Ele por um novo ano de bênçãos. Clamar a Ele por perdão da nação, das pessoas e da sua própria família. Clamar por salvação. Imagina que poder no reino espiritual esse dia não teria. Em uma nação esse dia existe. E esse dia está se aproximando. Nós não comemoramos esse dia por um motivo que eu vou explicar hoje. Mas por um dia, né, essa nação faz isso que eu falei exatamente dessa forma, que é a nação de Israel. E esse dia está se aproximando, que é o conhecido como Yom Kippur, que é o dia da expiação, é o dia do perdão. E esse dia foi uma ordenança bíblica que está lá em Levítico. A gente vê isso detalhado em Levítico 16, em Levítico 23. Em dois momentos ali, a gente não vai ler ele agora, mas eu vou falar para vocês a referência. Aonde Deus pede que a nação pare, que não se faça trabalho algum. As panelas ficam fechadas, ninguém se alimenta, nem comida, nem bebida.
É o único jejum anual em que Deus pede que o seu filho não beba nem água. De um pôr do sol ao outro pôr do sol. Isso dá aproximadamente 25 horas nessa época do ano. E eu vou falar para vocês uma coisa. Eu já tentei fazer esse jejum de Yom Kippur uma vez. Ficar sem beber por 24 horas. Ainda mais se você não tem um ritmo de ingestão de água adequado, é muito difícil. A comida você tira de letra. A bebida associada à falta da comida, ela é extremamente necessária. E aí você vê como nós somos frágeis. Né? Eu vou confessar para vocês que eu não consegui a última hora. Bebi água. Bebi um pouco d'água. Foi muito difícil. Fiz por uma experiência, não por uma ordenança bíblica, porque nós vamos falar sobre isso. Mas esse dia, ele é o 10º dia do mês cívico, né, judaico, chamado Tishrei. E esse mês, ele vai começar agora do dia 15 para o dia 16. Hoje é dia 10, né? Então, final de semana que vem, do dia 15 para o dia 16, no pôr do sol, do dia 15 para o dia 16, começa o Ano Novo Judaico, que é uma outra festa, que eu vou explicar também para vocês. E 10 dias depois, do dia 25 para o dia 26, começa esse dia. A gente aqui na igreja comemora algumas festas bíblicas, não judaicas, bíblicas, que estão lá em Levítico 23. Né? As 3 festas principais, que são as festas que a gente já explicou para vocês aqui, que são as festas de peregrinação, que são as festas da Páscoa, Pentecostes e Tabernáculos, aonde todo o povo ia a Jerusalém. Né? Nós vamos esse ano comemorar festas de tabernáculos aqui. Normalmente a gente comemora. E é interessante dizer, faço essa ressalva, que quando a gente pensa em festa, nós, na nossa cultura, a gente pensa sempre em música, comida, alegria. Né? E Deus é um Deus que ama festas. Mas nem toda festa que Deus instituiu tem tudo isso. Tem festas que têm todos esses elementos. Né? Comida, alegria, dança, né? Tem tudo isso. Mas tem festas que são festas para afligir a alma. Como, por exemplo, Yom Kippur. Né? Não é uma festa para se alegrar, é uma festa para se humilhar. É uma festa para se arrepender. É uma festa para se purificar. Não é uma festa para comer, muito pelo contrário, é uma festa para não comer. Mas é chamada de festa. Porque na Bíblia, Deus instituiu as festas desde o Gênesis. Lá no capítulo 1 de Gênesis, quando ele criou os luminares, ele criou sol, luas, estrelas. Ele fala que ele criou, e ele usou uma palavra em hebraico que chama Moadim. Moadim significa tempo determinado, reunião solene, convocação, tempo estabelecido. E ele convocou, né, ele chamou, né, ele criou os luminares também para tempos, tem algumas traduções que falam tempos e estações, e para dias e anos. Toda lua nova, para o judeu, inicia-se um mês. E existe uma coisa que eles fazem, desde os tempos antigos, porque nos tempos antigos não tinha nenhum artifício, não existia folhinha, calendário, não existia, né, esses recursos que nós temos hoje, que nos lembram que dia é hoje. Você pode ficar, né, distraído com a data e não saber que dia do mês é hoje, que dia da semana é hoje. Estava falando com o pastor Adriano anteontem, e ele estava somente vencendo dia após dia ali no treinamento, e ele não sabia que dia era da semana. Ele queria falar comigo no meio da nossa oração, na sexta-feira à noite. Eu mandei mensagem, meu bem, estou no meio da oração, agora não. Estávamos no meio da nossa sala de oração, né? Inclusive, né, lembrando a vocês, toda sexta-feira à noite, de 11 à meia-noite, temos uma sala virtual, onde nós podemos ali orar, e tem sido maravilhoso. Quem não está presente na sala está perdendo muito, né? Então, ele estava sem saber que dia é hoje. Ele não sabia que era sexta-feira.
Então, naquela época, imagina, as pessoas se guiavam pelo movimento da lua, né? Inclusive contavam quantas luas, né? Para dizer os dias, né? Em quanto tempo você vai voltar? Em tanta, dia tal, não, é na terceira lua, é na segunda lua, daqui a tantas luas. Era assim que eles contavam. Então, quando dava a primeira noite de lua, muitos montes, né? Então ficava um homem, né? Uma pessoa de olho que eles colocavam, né? Específicos, no monte mais longe, perto de onde apareceria a lua, mais próximo, quando ele começava a ver o nascer da lua nova, o raiar, né? O surgir da lua nova. Quem raia é o sol. O surgir da lua nova. Ele já via que a lua nova estava vindo. Ele tocava o chofar. O próximo, atalaia, que estava no outro monte, escutava e tocava o chofar. Até que, de monte em monte, chegava-se o toque do chofar na cidade. E assim o povo sabia que um novo mês estava começando. Olha que técnica, né, moderna, né, de saber o calendário. E assim eles sabiam que ali o mês estava começando. E para o novo ano não era diferente. E uma coisa linda acontecia, se todo mês que começava, eles tinham um toque, você imagina o toque do ano novo, né? Eles tocavam o dia inteiro. E até hoje isso acontece. Que é a festa das trombetas, que é chamado hoje, né? Ou vocês já devem ter ouvido falar no Rosh Hashanah, que é o ano novo. Deixa eu só dar uma explicaçãozinha rápida. Quando a gente estuda a Páscoa, a gente sabe que a Páscoa foi estabelecida como o primeiro mês por Deus. Por quê? Porque quando o povo saiu para o Egito, né? Saiu do Egito para Canaã, aquele ato da libertação e o início da caminhada, Deus estabeleceu ali como sendo o início de tudo. Então, primeiro mês. E o povo foi, né, crescendo, se estabelecendo, chegou em Canaã, se ampliou, pecou, e aí chegamos lá na Babilônia. Quando chegou na Babilônia, tudo bagunçou. E quando eles saíram da Babilônia, começou uma contagem nova. Então, o que eles fizeram? Nesse tempo, né, de Rosh Hashanah, que eles consideram o ano novo, agora passou a ser o primeiro mês civil. E Páscoa, o primeiro mês religioso. Por isso que o judeu conta, né, agora, no próximo dia 15 para o 16, o ano novo judaico. E eles estão presos ainda lá em 5.783. Eles vão entrar em 5.784 agora. Por que isso? Porque eles estão esperando o Messias até hoje. Nós já estamos em 2023, depois de Cristo. E eles ainda estão esperando o Cristo. Por isso eles estão presos lá em 5.000 e lá vai, né? Mas, enfim, o que eu quero dizer com tudo isso? Passaram as festas de primavera. Começam agora as festas de outono. Tudo na língua hebraica, até os números, tem muito significado. Nós temos o 7, que é o número completo e o número da perfeição, né? Na Páscoa nós temos 7 dias de Panzázimos. Depois nós temos 7 semanas de Páscoa até Pentecostes. E nós temos 7 meses de Páscoa até Tabernáculos, ou até esse início das festas de outono. 3 vezes 7, 3 vezes o número da perfeição. E o 3 indica mudança de estado. Mudança de estado não físico da matéria, mas de tristeza para alegria, de morte para vida, de doença para saúde. E existe algo muito significativo, porque eu sempre ensino para vocês que as festas apontam para Jesus, sempre. As festas não apontam para a religiosidade. As festas apontam para o Messias. E elas servem para nos lembrar de promessas, de coisas boas, e nos lembrar de coisas importantes que a gente tem que fazer. E às vezes romper com coisas que a gente não quer fazer. O perdão é um deles. E o que muda, pastora?
Então, já que 3 é mudança, o que muda da primavera para o outono? Das festas de primavera, que eu falei agora, para as festas de outono. Nas festas da primavera, Jesus veio como um servo, sofredor, humilde, que se entrega, que morre, que apanha, que sofre. Não é assim? Jesus é o Cordeiro. Mas, nas festas de outono, ele vem como um rei, soberano, vencedor, vencendo para vencer, cavalgando. E é nas festas de outono, a gente já viu aqui em algumas ministrações anteriores, e verá novamente, que são nas festas de outono, que tudo aponta para o nascimento de Jesus. E tudo aponta para o seu retorno. Porque é nas festas de outono que a gente celebra o Deus tabernaculando com a igreja. Mas hoje não vamos falar de tabernáculos. Hoje é dia da expiação. Hoje nós vamos falar sobre o dia do perdão, que não é hoje, né? Para nós, são todos os dias. Joel 2:1 fala o seguinte: tocai a trombeta em Sião e dá voz de rebate no seu santo monte. Perturbem-se todos os moradores da terra, porque o dia do Senhor vem e está próximo. Então se toca a trombeta. Eu falei para vocês que no primeiro dia do ano tem a festa das trombetas. Sabe por quê? Porque todos na nação tocam trombeta. Deve ser a coisa mais linda, crianças tocando trombeta nas ruas, indo para a frente das escolas, para a frente dos hospitais, para a frente dos asilos, indo para o Muro das Lamentações, na rua, durante o dia, tocando trombeta. Sabe o que é isso? Anunciando. Anunciando que breve ele vem. Na verdade, eles estão aqui anunciando, o povo ainda, que ainda não entendeu, que ainda espera o Messias. Eles estão ainda anunciando um Messias que virá. Nós já estamos ouvindo o toque da trombeta do Messias que está perto de voltar para buscar a sua igreja. Porque, queridos, a trombeta já está soando. Todos esses acontecimentos que às vezes nós escutamos, que às vezes para uns são motivo de pressa, para outros são motivo de preocupação. São guerras, rumores de guerras, filhos contra pais, pais contra filhos. Muita coisa que Mateus falou e que já está acontecendo, né? O ruído, né, que a gente ouve de que todo cristão atento está percebendo que muita coisa está mudando e que Jesus está perto de voltar. Não é verdade? Isso já são sinais de trombetas. Porque as trombetas soam no primeiro dia. Para quê? Um chamado ao arrependimento. Qual foi a mensagem de João Batista antes de Jesus vir? Arrependei-vos e credes, porque é chegado o reino. A mensagem continua a mesma. Arrependei-vos. O tempo está chegando. O que os judeus fazem nesse dia? Chamam arrependimento, sim. Só que pensando somente no dia do perdão. E por que nós não comemoramos esse dia do perdão? Porque quando Jesus veio, viveu aqui na terra, viveu a vida que nós não conseguíamos viver de forma plena, nos mostrou como fazer isso, venceu a morte e ressuscitou no terceiro dia. Ele rasgou o véu. E aquele sacrifício que era pedido uma vez por ano, porque dia da expiação, esse dia de Yom Kippur, que é o dia da expiação, era o dia que Deus, lá em Levítico 23, e em Levítico 16, 30 e 34, ele falou que o sacerdote iria entrar, ele ia se purificar, e ele, uma única vez no ano, ele ia entrar no Santo dos Santos. Lembra dessa coisa específica, dessa oferta específica? Ele iria entrar uma única vez no Santo dos Santos, uma única vez no ano, para expiar os pecados de toda a nação e purificar o templo, purificar o tabernáculo. É um estatuto
perpétuo para vocês. A propiciação será feita uma vez por ano, todos os pecados dos israelitas. E tudo foi feito conforme o Senhor tinha ordenado a Moisés. Isso aqui foi um estatuto perpétuo. Até que algo maior acontecesse. E esse algo maior aconteceu. Porque o sacerdote, o sumo sacerdote, na verdade, entrava no Santo dos Santos uma só vez. Quando Jesus morreu, o véu que separava o santo lugar do Santíssimo foi rasgado. E agora, poderia-se entrar em qualquer momento. Então, hoje, nós não precisamos esperar um único dia específico para ter os pecados da nação perdoados. Na última quinta-feira, que foi um dia especial para nós brasileiros, né? Dia da Independência, nosso professor Paulino, que estava aqui dando aula, nos relembrou isso e nos levou a orar pela nação. Mas isso deve ser uma coisa feita por nós todos os dias. Porque o Senhor nos chama a orar pela paz do lugar aonde Ele nos levou a estar. Então, se o lugar onde nós estamos não está em paz, nós precisamos orar para que haja paz. Porque aonde você estiver, vai haver a paz. Não é verdade? Palavra do Senhor, orai pelo lugar, pela paz de onde vocês estão. Para que onde vocês estiverem, haja paz. Por isso nós devemos orar pelos nossos governantes, pelas nossas autoridades e pela nossa terra. Então use a sua boca para profetizar e declarar bênção. Não uma única vez só no ano, mas todos os dias. Orando pelo seu país, pedindo perdão pelos pecados da nação, pelo sangue inocente derramado, pelas injustiças cometidas, para que haja misericórdia do Senhor sobre a nossa nação. Hoje nós não precisamos mais esperar um único dia. Mas o que esse dia pode simbolizar para nós? Lembrar, assim como o povo lá, né, até hoje ainda faz, durante 10 dias, eles ficam, né, contritos e buscam o arrependimento. E aí você me fala, sim, pastora, mas isso eu posso fazer o ano inteiro. Perdão eu posso pedir um ano inteiro. Liberar perdão eu posso fazer um ano inteiro. Exatamente. E deve, mas faz. É preciso fazer. E eu acho muito interessante algo na palavra que me lembre. Não que me limite, porque eu não preciso me limitar apenas a esses dias. Já que o véu do templo se rasgou e eu tenho liberdade. Mas isso me faz lembrar. Será que eu pequei contra alguém e não pedi perdão? A Bíblia fala que se você sabe que teu irmão tem alguma coisa contra você, vai lá e se conserta. Mesmo que você não tenha feito nada a seu ver, ou que não tenha sido por intenção. Se você sabe que, né, que o seu irmão tem alguma coisa contra você, vá lá. Se você fez alguma coisa, ou se ele fez, libera perdão. Isso é importante fazer. Nós, então, como eu falei, não comemoramos esse dia. No entanto, o perdão, ele tem duas faces. Você pode e precisa pedir perdão a Deus e às pessoas. E você pode e precisa liberar perdão às pessoas. E, pasmem, o mais difícil, a você mesmo. Porque muitas vezes nós perdoamos as pessoas. Nós pedimos perdão a Deus. Mas quantas vezes somos os nossos carrascos de nós mesmos e não liberamos perdão para aquelas faltas que nós cometemos. E muitas vezes ficamos presos no passado, porque não conseguimos nos perdoar. Isso porque você está dando ouvidos às vozes erradas. Sabe, no grego, perdão tem duas palavras. Apiame e apolú. Apiame dá a ideia de você deixar de lado, deixar ir. E apolú é de libertar, de colocar em liberdade. Então, os dois se completam, né?
tanto a Piame quanto a Polu dão, né, uma completude nesse mesmo sentido. Ou seja, se você não perdoa, você está aprisionado, acorrentado a alguém. Então você imagina que alguém que você não conseguiu ainda liberar perdão, porque você não conseguiu, né, se livrar daquilo que a pessoa fez contra você. E você fala, pastora, você não sabe o nível, o grau da ferida que isso me causou. Só que se você não libera o perdão, você vai ficar acorrentado com essa pessoa o tempo todo. Você vai para o trabalho com ela. Você volta para casa com ela. Você dorme com ela. Está lá, ó, pertinho de você, acorrentada a você. Você acorda, está lá a corrente e ela e o que ela fez preso a você. Você acha que esqueceu. Mas se alguém fala o nome dela, vem tudo à tona. Se alguma coisa que você lembra que starta, já brota o sentimento em você. E lá vem aquele sentimento de novo. Então é porque você não perdoou. O hebraico também tem uma palavrinha para perdão. E ela é shilá. Suas letras, cada letra dessa palavra, são 5 letrinhas. Cada letra dessa palavra, ela tem um significado que traz ideia de continuidade, ou seja, perdão tem que ser contínuo. A autoridade, quem tem as rédeas da autoridade, quando você perdoa, é você, não mais o inimigo. Porque quando você não perdoa, você dá autoridade para o inimigo de aprisionar você. Da mão de Deus, porque Ele está sobre você, de uma cerca de proteção e do fôlego de vida. Quantas pessoas vocês já viram adoecidas pela falta de perdão? Tudo isso numa palavrinha, que é o Ishlá, que é o perdão. Sabe, o orgulho é uma armadilha de Satanás contra o perdão, para te aprisionar. Quantas vezes, não vou falar dos outros, vou falar de nós. Quantas vezes nós botamos panos quentes em cima de uma situação. Ah, não, isso aqui não tem nada a ver, não. Isso aí, e tenta justificar. A justificativa de algo, de uma falha, é uma das armadilhas mais ardis de Satanás para que você não se conserte, não peça perdão e nem libere perdão. Porque se você justifica um ato, você não reconhece que precisa pedir ou liberar perdão. Conseguem entender? Ah, isso aqui foi uma coisa simples. Isso aqui, essa pessoa está muito doentinha. Ela está muito dodói, né? Está muito... Como é que é a palavra nova que a gente usa muito agora? Tá, não é sensível, é de mimimi. Isso. Ah, é muito mimizenta, tudo bem, mas a palavra fala, vós fortes, suportai a fraqueza dos fracos. Então, se tem alguém fraco que está magoado com você, desça do pedestal do orgulho, vá lá e se conserte. Por mais que o que você tenha feito, ao seu ver, seja bobo, seja pequeno, seja ridículo, mas para ela não foi. Então vá. Porque é melhor salvar uma alma do que você ficar preso, aprisionado à falta de perdão. Então, esses 10 dias servem para fazerem, né? Para eles fazerem, nós temos que fazer 365 dias por ano. Esses 10 dias, eles fazem uma autoanálise. Será que eu estou em falta com alguém? Será que eu preciso pedir perdão para alguém? Será que eu tenho que liberar perdão para alguém? E eu quero que o Espírito Santo, desde já, vá trabalhando no coração de cada um de vocês, para que, caso haja algum conserto a ser feito, vocês comecem esse conserto hoje ainda. Tem uma frase do inimigo que é, assim, é certa. Quem perdoa é Deus. Já ouviram, né? Quando você vai pedir perdão a alguém, principalmente quando a pessoa não é cristã, ela se desconcerta toda, porque ela não espera isso. Ah, não, que isso? Quem perdoa é Deus. Não. Deus perdoa
as faltas cometidas, sim, mas contra ele, contra o próximo, que você pede a ele. Mas quando você peca contra o próximo, você tem que pedir perdão ao próximo também. Então, quem perdoa também somos nós. Porque se não perdoarmos, ele não nos perdoará. Não é isso que está escrito na Bíblia? E por isso, eu queria abrir com vocês a palavra de Deus. Agora a mensagem vai começar. Em Mateus 18, a partir do versículo 21 até o 35. Essa é a parábola do credor incompassivo. Eu acho essa parábola maravilhosa, porque ela é muito didática. Jesus, ele é perfeito. Ele é um mestre, né? Por excelência. Então, ele nos ensina de uma forma perfeita. Quando a gente lê essa palavra, à luz do Espírito Santo, tá? Não precisa nem ser exímio exegeta, não, né? Aquele que vai e esmiuça as linhas e as entrelinhas. Não precisa de muita coisa, não, né? Porque Jesus, ele é muito claro. A partir do versículo 21, eu não sei qual é a tradução que está aqui, eu estou usando a RA, tá? Versículo 21, então Pedro, aproximando-se dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo até 7, mas até 70 vezes 7. Por isso, o reino dos céus pode comparar-se a um certo rei que quis fazer contas com os seus servos. E começando a fazer contas, foi-lhe apresentado um que devia 10.000 talentos. E não tendo ele com o que pagar, o seu senhor mandou que ele, sua mulher e seus filhos fossem vendidos com tudo que tinha, para que a dívida se lhe pagasse. Então aquele servo, prostrando-se, reverenciava, dizendo, Senhor, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Então o senhor daquele servo, movido de íntima compaixão, soltou e perdoou-lhe a dívida. Saindo, porém, aquele servo encontrou com os seus conservos que lhe devia 100 denários. Aqui nessa versão está 100 dinheiros. 100 denários. E lançando mão dele, sufocava-o dizendo, paga-me o que deves. Então o companheiro prostrou-se aos seus pés e rogou-lhe dizendo, seja generoso para comigo e tudo te pagarei. Porém, ele não quis. Antes foi encerrá-lo na prisão, até que pagasse a dívida. Vendo, pois, de seus conservos o que acontecia, contristaram-se muito e foram declarar ao seu senhor tudo o que se passara. Então o seu senhor, chamando à sua presença, disse-lhe, servo malvado, perdoei-te toda aquela dívida, porque você suplicou. Não devias tu igualmente ter compaixão do teu companheiro, como eu também tive misericórdia de ti? Indignado, o seu senhor o entregou aos atormentadores, até que pagasse tudo o que devia. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Então, não foi claro? Muito claro. É inteligente quando a gente decide perdoar. E Jesus, nada do que ele colocou aqui nessa parábola, nada do que está escrito aqui é irrelevante. Tudo tem um sentido. Aqui ele colocou 2 valores. Vamos trabalhar esses valores? Ele falou aqui de 10.000 talentos e 100 denários. Denário é uma moeda. Um denário é o equivalente ao pagamento de um dia, ao salário de um dia de um trabalhador. Isso naquela época. Então,
a gente pode concluir aqui, fazendo um cálculo rápido, que esse conservo devia ao seu igual, conservo seriam os servos iguais, né, do mesmo nível. Ele não era superior ao outro, era conservo. Ele devia ao seu irmão mais ou menos uns 3 meses e meio de salário. Tá? O que é significativo. Tudo bem. Mas e 10 mil talentos? Vocês sabem quanto que é um talento? Talento não é uma medida de moeda. Talento é uma medida de peso. Esse peso poderia ser de ouro, prata, bronze, cobre. Aqui a Bíblia não fala de quanto era o talento. Se era de um metal mais precioso como o ouro, ou se era mais simples como o cobre ou como o bronze. Independente de ser. Tem um historiador que fez um cálculo por alto e que calculou que um talento, só voltando, um talento é igual a, no peso hebraico, 33 quilos e no peso romano, 43 quilos. Tem uma diferença aí de peso. Né? Então, vamos trabalhar com 33 quilos. Então, cada talento, 33 quilos. Então, ele deveria 330 mil quilos, certo? Só que cada talento, né, esses 33 quilos, equivale, levando em conta um dia de trabalho sendo um denário, equivale a aproximadamente 15 anos de trabalho. Se cada talento, acompanha comigo, não precisa fazer muita conta. Se cada talento equivale a aproximadamente 15 anos de trabalho, 10 mil talentos precisaria de quantas vidas? O que Jesus queria dizer com isso? Vamos atalhar aqui. Que era uma dívida impagável. Ele contraiu uma dívida que não era possível ser paga. Aqui a história não diz, porque é uma história, né, contada por Jesus para ilustração. Não diz como esse homem conseguiu contrair uma dívida tão grande. Mas, pasmem, tem gente que consegue. O importante aqui é a gente entender a diferença de valores. Jesus estava mostrando para nós, para os seus discípulos, para Pedro, que o perguntou, que o arguiu, que a dívida da qual nós fomos perdoados não tinha absolutamente como ser paga. Que se assemelhava a essa dívida aqui. Ainda hoje a gente se depara com muitas pessoas que acreditam que podem conseguir um lugar, uma salvação, podem conseguir o céu por serem boas, por obras, por não fazerem nada de errado, entre aspas, né? Porque o homem, a Bíblia fala, e Jesus fala, nós somos essencialmente maus. Jesus fala, vós que sois maus, sabeis dar boas coisas aos nossos filhos, e Jesus se engana em alguma coisa? Não se engana. Então, se ele não se engana, eu sou má, certo? Sim. Agora, como criatura recriada, eu procuro a estatura do varão perfeito. Então, eu busco ser semelhante ao meu mestre. Então, quando o mal começa a querer, né, aflorar em mim, não, você não vai ser vingativa, você não vai ser arrogante, você não vai ser pedante, você não vai ficar julgando o outro. Fica, alma, fica quieta no seu lugar. Você foi crucificada com Cristo, amém? Assim que a gente tem que agir todos os dias, lutando contra o pecado. Porque nós somos pecadores lutando contra o pecado diariamente. Santos buscando a santificação. Errou? Senhor, me perdoa. Arrependido eu volto. Me conserto com o Senhor. E alcanço o seu perdão. Graças a Deus não precisamos somente do dia da expiação. Todos os dias são dias de Jesus expiar o nosso pecado. Porque Ele já morreu por você. E todos os pecados foram pagos, presos na cruz do Calvário. Glória a Deus. Aleluia. Mas muitas vezes nós caímos no erro de pensar que o nosso irmão fez algo contra nós, que ele não merece o perdão. Porque se você não liberou o perdão ainda,
é porque você acha que ele não é digno do perdão. E se ele não é digno do perdão, você também não é digno do seu. Porque Jesus terminou com essa palavra que eu gosto de frisar. 35, versículo 35 do capítulo 18. Assim vos fará também meu Pai Celestial, se do coração não perdoardes cada um a seu irmão as suas ofensas. Vocês já viram alguém que quando vai fazer a oração do Pai Nosso, quando chega naquela hora assim, perdoa as nossas dívidas assim como temos perdoado a quem nos tem ofendido, não fala. Como se não falar fosse isentar ele de ter que perdoar. Ou da consequência disso. Sinto em lhe informar, falando ou não falando, já incorreu no erro. Não está isento só porque não está fazendo a oração completa. Porque nós fomos intimados a perdoar. Às vezes a gente olha essa parábola, que é uma resposta a uma pergunta de Pedro, e às vezes a gente olha e fala assim, que homem incompassivo, como diz o próprio título, né? O credor incompassivo. Ele não teve misericórdia. Às vezes a gente age com a mesma incompassividade, com a mesma falta de misericórdia. Mas eu vou dar um segredo para vocês aqui. Mas antes, eu quero falar para vocês, e para quem estiver me assistindo, semana que vem, daqui a um mês, daqui a um ano, que às vezes você vai falar assim, pastora, você não sabe o nível da ofensa que eu sofri. E aí você pode pensar nas ofensas mais dolorosas que alguém pode sofrer. Uma vez eu era adolescente ainda, eu vi uma notícia de uma família que estava no ponto de ônibus. E elas estavam arrumadas, né? Pelo que eu lembro, estavam arrumadas até para ir para a igreja, era uma família cristã. E estava a mãe, a filha, a mulher estava grávida e o homem estava perto. Eu não lembro se ele era pastor, se não era pastor, isso me foge, mas isso também não importa. E um carro perdeu o controle, o homem estava bêbado, passou por cima, matou a mãe, matou a filha e o bebezinho que estava sendo gerado. O homem sobreviveu. E o que foi notícia foi que esse homem foi na prisão, porque o homem foi preso em flagrante. Esse pai que perdeu toda a sua família foi na prisão liberar perdão para o assassino. Sabe isso? Humano, ser humano, normal, não consegue fazer de si mesmo. Isso tem que ser gerado por amor. Mas precisa de decisão, porque não foi algo sobrenatural que levou ele lá dentro daquela cela, daquela cadeia. Foi ele que foi, passou por cima da dor que ele estava sentindo, da ofensa, da mágoa, dos caixões que ele enterrou, para liberar perdão. E foi uma decisão. Eu quero dizer com isso para vocês que 3 meses e meio de salário, Jesus quis dizer que pode ser uma soma considerável. Se você chamar isso para si, você imagina na sua realidade, poxa, 3 meses e meio de salário, independente de qual seja o salário de cada um aqui, são 3 meses e meio da sua realidade. São 3 meses e meio que você está devendo a alguém, não é uma dívida muito fácil de pagar. É uma dívida que você vai ter que suar para pagar. Você vai ter que passar por um aperto para poder conseguir pagar. Você vai ter que renegociar essa dívida ou então pedir um empréstimo. Você vai precisar de ajuda de alguém. Não vai ser fácil, mas é possível. Era possível aquele homem pagar a dívida. Ele estava pedindo misericórdia e um tempo. Ele não pediu para abonar a dívida. Ele me pediu, me dá um tempo. Deixa eu conseguir te pagar. Me dá um tempo para poder me organizar para te pagar. Facilita esse pagamento para mim. É isso que ele está pedindo. O que Jesus está falando para a gente aqui, que por maior que seja a ofensa
que eu ou você tenhamos recebido, é possível pagar. É possível você oferecer o perdão. Por mais que doa. Mas a dívida que você contraiu, eterna, essa só o sangue de Jesus pagou. Ao longo da história da humanidade, desde que fomos criados, lá no Éden, Deus, desde a queda, Ele fez alianças com o homem. E todas as vezes o homem quebrou essa aliança. Seja com Adão e Eva, seja com Noé, seja com Abraão, seja com Isaac, Jacó, todos quebraram. A única aliança estabelecida entre Deus e um homem que não foi quebrada foi a de Jesus, porque Ele deixou a sua glória, se tornou o que nós éramos, para morrer por nós, ser o Cordeiro que iria pagar de uma vez por todas essa dívida impagável. Nós não teríamos condições. E é sempre com isso em mente que nós precisamos olhar com misericórdia para cada um daqueles que nos ofendem, independente do tamanho da ofensa. Você não precisa conviver com a pessoa. Uma vez eu ouvi alguém falar que o nível de perdão tem que ser o de você restituir a pessoa ao seu lugar de origem. Por exemplo, você tem um amigo íntimo que tem liberdade na sua casa, e aí ele foi e te traiu. Foi falso com você, ou roubou alguma coisa na sua casa, né? E você vai e libera perdão para ele, e o nível de perdão tem que ser no nível de você restituir o estado que ele tinha antes, de você colocar ele dentro da sua casa. Não. A Bíblia fala que a confiança perdida é como os ferrolhos de um castelo, né? Você tem que reconquistar. E o perdão não está atrelado à mudança da pessoa. E é o que é mais interessante, porque em momento algum Jesus falou, né, que a gente tem que perdoar só aqueles que se arrependem. Então não importa a ofensa que foi feita. E não importa se a pessoa, né, foi transformada ou não. Você tem que liberar o perdão. É claro que se a pessoa se arrependeu, pediu perdão, é muito melhor, porque é o conserto. Principalmente se é entre irmãos. Né? Se é num ambiente familiar, se é num ambiente de igreja, melhor ainda. A Bíblia fala, no que depender de vós, tem de paz com todos. Então é porque vai ter momento que não vai depender de você. Porque você não pode escolher o que o outro vai fazer, o que o outro vai decidir. Você pode escolher o que você vai fazer, como você vai reagir. E a reação que o Senhor pede de nós é o perdão. Pedir e liberar. Só uma curiosidade, quando Pedro pergunta aqui a Jesus sobre quantas vezes ele deve perdoar, né? 7, e Jesus, não te digo 7, mas até 70 vezes 7. Como eu disse, nada aqui é por acaso, né? Na lei judaica, o judeu tinha que, por obrigação, perdoar até 3 vezes. Passar disso, ele não era obrigado a perdoar. Então, Pedro, ele dobra o valor e acrescenta mais 1. E fala, vocês conhecem Pedro, né? E fala para Jesus, tipo assim, eu acho que eu vou marcar um ponto com o mestre aqui na frente de todo mundo, vou ganhar uma nota 10, né? Como diz o pastor aqui, uma estrelinha no meu caderno, porque eu vou parecer muito generoso. E aí Jesus vai dar essa resposta para Pedro que quebra Pedro, desarma Pedro. Né? Tipo assim, poxa, eu já estava achando que eu estava sendo tão generoso com meus 7, e ele fala 70 vezes 7. Tem um personagem em Gênesis, capítulo 4, que é descendente de Caim, que foi o homem mais vingativo da história. Foi um homem violento. O primeiro bígamo da Bíblia, que foi Lameque. Lameque, descendente de Caim, chamou as mulheres dele. Deixa eu ver aqui o texto. Gênesis 4, 23. Ele chamou as mulheres dele, as 2 mulheres dele, e falou assim, olha só,
Disse Lameque às suas esposas, Ada e Zilá, ouvi-me, vós mulheres de Lameque, escutai-me o que passa a dizer. Matei um homem porque ele me feriu e um rapaz porque me pisou. Olha só como é que era a vida humana para ele. Um me feriu e o outro me pisou, me contrariou. Então eu matei. Ainda digo mais, ele continua falando, né? Caim, Deus colocou lá que Caim seria vingado 7 vezes se alguém cometesse alguma coisa contra ele. Com Lameque, vai ser 70 vezes 7. Então ele soltou isso, como se ele tivesse algum poder, né, de lançar uma maldição sobre pessoas, né, que seriam vingadas caso tentasse algo contra ele. Deus falou, deu essa sentença a Caim, falou sobre essa questão da vingança com Caim, porque o Caim ficou, né, preocupado com retaliação, com a vingança contra ele por causa da morte de Abel. Aí ele vai e fala isso. Então, quando Jesus falou 70 vezes 7, ele fez essa referência aqui. Ou seja, nós temos que ser melhores que o homem mais vingativo que já existiu. Ele reeditou, né, a vingança em perdão de um homem violento que não dava valor à vida, que era um homem iníquo, bígamo, né, o primeiro da história, e trouxe para Pedro essa resposta. Então, agora vocês já sabem de onde veio essa matemática de Jesus, né? 70 vezes 7. E aí, quando ele traz essa parábola, a gente vê que não há necessidade de você fazer conta. Nem no 70 vezes 7 e nem da parábola. Porque o que ele quer dizer é isso que nós aprendemos aqui. Que não existe forma de retribuir ou de pagar aquilo que o Senhor fez por nós. Que foi entregar o seu único filho para morrer por nós, de uma vez por todas, e que cobre multidão de pecados. Amém? Queria que você se colocasse de pé nessa hora. Sabe, tem uma frase que a gente escuta muito também, né? Com o tempo passa. Eu estou bem. Não é nada não é nada com você. Queridos, o tempo não passa. O tempo não cura. O tempo só faz amortecer e você esquecer. Mas a maldição está lá. E como Jesus bem deixou claro, se nós não perdoarmos aqueles que nos ofendem, assim também Ele não nos perdoará. Então isso está intimamente ligado com a nossa salvação. Eu não quero que ninguém aqui perca a sua salvação por falta de perdão. Então eu quero que você nesse momento ore ao Senhor. Sim, eu falei para vocês que eu ia dar uma dica, né? Vou dar uma dica e um testemunho. Uma vez, eu estava em casa e uma líder que eu amo fez algo. Fez algo que, quando eu recebi essa ligação, meu coração se machucou, meu coração ficou ferido, meu coração, na hora, eu falei, eu me decepcionei. Nós podemos decepcionar vocês. O que eu espero? Que vocês cheguem diante de mim, pastora. A senhora me feriu. Eu fiquei magoada por causa disso. E a gente vai junto, chora, se conserta, se perdoa. Isso é família, isso é corpo de Cristo. Porque nós somos seres humanos. Mas comigo nem precisou. Porque a ferida não foi direto a mim, mas eu me decepcionei com a atitude. Desliguei o telefone e na mesma hora o Espírito Santo, faz isso. Aí eu nunca tinha ouvido, nunca tinha sido ministrada sobre isso que eu vou contar para vocês agora. Foi o Espírito Santo que me ensinou na hora. E eu falei, regiões espirituais, escutem bem, eu amo a minha líder. E independente do que ela fez que me entristeceu, eu vou continuar honrando ela como minha líder. Porque eu a amo. E eu não permito que vocês encontrem lugar no meu coração para ofensa. E eu mando vocês embora, em nome de Jesus. Porque já tinha demônios aguardando
a ferida se instalar e a mágoa começar. Queridos, pensa numa tristeza que se foi. O peso se foi. A dor se foi. Ficou a tristeza da ação? Sim, mas como pena. Tipo, que pena, sabe? Mas isso não interferiu em nada no meu relacionamento com ela. Ela nunca soube. Nunca soube da dor, nunca soube da ferida, nunca soube do conserto. Tudo aconteceu ali, em questão de minutos. Então, isso é uma dica para vocês. Se alguém, de alguma forma... Agora, atentem no discernimento espiritual. Se por um acaso, com o passar dos dias, vocês lembrarem com dor, procure ajuda. Tem dívidas que precisam ser parceladas, lembra? Tem dívidas que são um pouco mais difíceis de pagar. Então, você procura ajuda do Espírito Santo, dos seus líderes, sabe? De pessoas que você tem, de repente, né? Tem mães, né, que são sábias, que podem nos ajudar muito. Temos mães aqui assim, que podem ser o socorro nessa hora em que você pode chegar e me ajuda, ora junto. E uma outra dica, orar por essas pessoas. A oração quebra jugo. A pessoa me feriu. Oração, perdão não é sentimento, é ação, é decisão. Então eu não sinto de perdoar, não existe isso. Então você vai começar todos os dias, Senhor, abençoe o fulano, abençoe o ciclano, que ele seja liberto, que ele receba algo novo do Senhor, que ele, se ele estiver desempregado, que ele seja empregado. Começa a orar para bem, coisas que você gostaria para você, peça para ele. Queridos, o sobrenatural de Deus vai agir no seu coração de uma forma tão linda que você vai passar a amar essa pessoa e olhar para ela com os olhos do Senhor, com os olhos de misericórdia e de amor. Amém? Senhor, eu apresento a tua igreja diante do Senhor nesse momento. Eu sei que ao longo dessa ministração, o Senhor lembrou de rostos, o Senhor lembrou de episódios, o Senhor lembrou de momentos, o Senhor lembrou de dores, de feridas. O Senhor lembrou a cada um, trouxe à memória coisas que talvez estivessem esquecidas lá no passado. Um passado às vezes tão longe, tão distante. Senhor, traz à tona. Traz à tona para que seja curado, para que seja sarado e principalmente para que haja perdão. Em nome de Jesus. Que os teus filhos possam, Pai, se lembrar e se libertar de cada uma das amarras que os prendiam até então. E que eles possam declarar com as suas bocas a liberação do perdão para as pessoas. Aquelas que ainda estão vivas, que sejam procuradas. Aquelas que já dormem no Senhor, ou aquelas que se foram simplesmente, que eles liberem no reino espiritual. E se é contra ti a falta, Pai, que haja conserto ainda essa noite. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus.